Vamos dar continuidade à programação com o terceiro painel do dia com o tema Risco e Resiliência em um ambiente dinâmico. Convidamos para que subir ao palco Domingos Moraes, recebamos com os aplausos, DPO e gerente do Departamento de Segurança da Informação da Chesf. Convidamos também Alcimar Carlos de Lemos, Head de Inovação e Tecnologia da Usina Hub. E teremos a presença online de Luiz Sucupira Júnior, Gerente Executivo de Segurança da Informação do Banco do Nordeste. E também online, Felipe do Nascimento, Diretor de Tecnologia de Soluções de Engenharia da América Latina, da Tanium. Já temos aí o Felipe, falta o Luiz Sucupira. Luiz Sucupira. Vamos fazer o seguinte, eu vou iniciando. Deve então, para mediar esse painel, convidamos Graça Simão. Ok. E aí, pessoal, boa tarde. Todo mundo já voltando aqui aos poucos, a nossa plateia presencial. Nossa tarefa aqui no painel após o almoço é dar aquela, animada aí na turma, para a gente continuar mantendo esse nível sensacional aí de debates que a gente está desenvolvendo hoje aqui em Recife, para todo o Norte e Nordeste. Obrigada a vocês também que nos acompanham pela internet, fantástico. Continuem assim, mandando perguntas e comentários, ok? Obrigada a vocês também, mais uma vez, Quanto tempo, Pois é, Graça. Com essa pandemia aí, ficamos aí pelo menos um tempo, sem estar aqui com vocês, mas muito obrigada, Domingos e Alcimar. Muito bom estar de novo aqui com vocês. E, Felipe, você está me ouvindo aí, Felipe? Agora sim. Agora sim, tudo bem, Felipe? Tudo. Por onde você anda, Felipe? Conta pra gente, onde é que você está, hein? Eu nunca sei, eu não me arrisco mais. Você está em Dallas? Então tá bom. Então tá. Eu não me arrisco mais, viu, Felipe? Eu espero você falar onde você está primeiro. Isso é boa, é verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Então tá, Felipe, vamos falar de risco e resiliência, tá? O Luiz Sucupira, daqui a pouco... foi só falar no Luiz que ele entrou. Luiz, tudo bem, meu amigo? Tá me ouvindo? Muito boa tarde a todos e a todos, em especial a Graça, dona que bom contar com você. Maravilha, então estamos todos, painel completo aqui. Muito bom. Bem, nós viemos aí numa trilha onde a gente começou falando, do cenário de cyber um pouco mais amplo, falando do cenário de ataques e como é que as empresas estão conseguindo, principalmente os profissionais de segurança, para vocês que estão entrando, entender aqui o nosso desenvolvimento aqui de conteúdo. Então, a gente começou com uma discussão mais ampla de segurança, business, como é que você leva essa mensagem, depois falamos de proteção de dados. E nesse painel, eu considero, assim, uma continuação e muito importante. A gente já tocou nesse ponto aqui, inclusive, hoje. Risco e resiliência. Risco cibernético. Não dá mais para a gente cuidar de segurança sem olhar para risco. E risco, hoje, é muito importante para você traçar uma estratégia de segurança mais efetiva. E para você entender o que você precisa proteger e como que você garante realmente que, num caso de incidente, você tenha uma resiliência que responda lá ao teu risco, ao teu planejamento. As coisas precisam estar encadeadas. Então, eu vou começar com você, Alcimar. Você tem um modelo onde você vive muito dia a dia de desenvolvimento de aplicações. Hoje, a gente sabe que grande parte dos incidentes acontecem, muitas vezes, naquela aplicação que o negócio quer porque quer, pressiona o desenvolvimento, tem data para entrar ali no ar, o produto, e
desenvolvimento vai lá e dá conta, desenvolve a aplicação. E tem um risco embutido nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê hoje a questão do risco. Quer dizer, o risco está em todos esses ambientes e precisa estar mapeado, pensado, porque a resiliência está relacionada a todos esses riscos, né? Boa tarde, pessoal. Exatamente, Graça. O que a gente vê com as aplicações mais voltadas para a cloud, né, as APIs, que são integrações entre os sistemas, sejam internos, legados, como for, para poder isso ir para alta escala do acesso do usuário, com a velocidade que precisa ser desenvolvida e com essa falta de conversa, ela não é só entre CEOs, CTOs e as gestões, né, a gestão do projeto, mas também acontece entre os próprios devs, eles não conversam entre si e acabam cada um fazendo a sua parte. Então, a parte que está cuidando do mobile faz a parte dele, a parte que está cuidando do front-end ali da aplicação web faz a parte dela, a API faz, mas eles não testam nem verificam, né, em larga escala ou com o cuidado devido se aquela aplicação ela está segura e qual o risco que aquilo está causando para a exposição de dados. Isso é fato. E o quanto você acha hoje, Alcimar, só para completar, que um líder de segurança precisa estar envolvido com risco? Todo líder, eu não falo só o líder de segurança. Qualquer C-level de uma organização, ele tem e deve estar ciente dos riscos do que aquela feature, aquela função que está sendo liberada para o negócio, não é para a tecnologia. A tecnologia é um meio, né? Mas é um negócio que demanda daquela necessidade. Então, todos eles devem estar cientes dos riscos que leva uma aplicação a ser desenvolvida num tempo que eles acham que devem ser desenvolvidas de forma rápida, mas que não está sendo executadas as etapas e os testes devidos para que aquilo seja feito da forma segura. Perfeito. Luiz Sucupira, vou para o online agora e depois volto aqui para o Domingos, vamos fazendo esse bate-bola. Sucupira, normalmente, quando a gente olha o setor financeiro, né, ele é referenciado, ele é um exemplo, ele tem um modelo, né, de risco estruturado, ele tem uma regulamentação muito definida, mas, mesmo assim, a gente vê incidentes acontecerem, indisponibilidades acontecerem no setor financeiro, embora seja um setor muito apontado, né, como sendo um setor de muita maturidade. Então, eu queria que você falasse um pouco, olhando para isso, esse desafio do risco e da resiliência. O quanto você, no seu dia a dia, dentro do banco, você percebe que esse alinhamento é muito necessário, independente se você tem uma área de risco estruturada, mas risco e cyber ali, resiliência, caminhando juntos. Fala um pouco para a gente da tua visão. Bom, primeiro, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está aí na palestra, né? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez a Graça, né? Cumprimentar aqui o Felipe, né? Já segunda vez aí da Tânio, né? O Alcimar, da Usina Hub, e o Domingos, né? Da Chesf. Tá? Boa tarde a todos, pessoal. Bom, Graça, de fato, a regulamentação, ela ajuda muito, né? De a gente poder estabelecer dentro da instituição, né, uma cultura, nem que seja forçada, né, vamos dizer assim, de riscos. Mas eu sempre digo que é uma coisa de curto prazo, né? A regulamentação, ela ajuda a princípio, mas se você usar esse recurso continuamente, ele se desgasta, né? Então, não adianta você sempre tratar os projetos de segurança com a regulamentação debaixo do braço. Olha, se você não fizer, o regulador vem aqui e vem te cobrar, né? Vai nos cobrar. A gente precisa estabelecer canais de comunicação muito fortes com os colegiados das instituições financeiras, e nesse canal de comunicação o importante é levar o recado importante para aqueles caras que estão ali no dia a dia decidindo sobre negócio, e nesse recado eu preciso embutir elementos que ele tenha a percepção de que aquilo que está sendo colocado ali, de fato, está gerando algum valor para aquela empresa e está inibindo, de certa forma, que esses riscos se materializem, né? Aqui no banco, por exemplo, nós temos cadeira, periodicamente, com os colegiados da instituição.
com os comitês da instituição. Aqui a gente já não fala mais em, olha, eu estou fazendo isso por conta da resolução do Banco Central 4893, que estabelece parte de risco de segurança cibernética. Não, a gente já chega lá para prestar contas daquilo que nós fizemos e para validar os riscos institucionais que precisam ser corridos naquele período. Tá? Mas então, vocês, Luiz, desculpe te interromper, mas vocês, assim, têm uma área de risco, independente de security, de cyber, muito bem estruturada. Qual é o nível de interação dessa área de risco com a área de cyber e de security? É a partir dos modelos, né? Então, os modelos que eles estabelecem nessa área, eles, por regulamentação, são os riscos operacionais, né? Recentemente que os riscos cibernéticos foram um pouco, vamos dizer assim, priorizados dentro desse cenário. A partir desse risco, desse cenário de riscos operacionais, é que são desenvolvidos modelos onde o banco, né, começa a estabelecer algumas métricas e alguns direcionadores para que a gente possa atuar em cima dessa parte de cyber. É aí onde saem os resultados, que a gente chega para os colegiados e diz, olha, a situação do banco é esta. Quais caminhos nós vamos seguir para priorizar recursos, para priorizar investimentos, para priorizar qualificações? Tudo isso fica dentro da agenda desses colegiados. Perfeito. É muito interessante, Luiz, eu vou passar agora para o Domingos, depois eu volto com você. Eu fiz essa pergunta, Domingos, para o Luiz, porque eu vou falar o que vocês já acompanharam, né, o relatório anual do Fórum Econômico Mundial, que destacou no início desse ano 4 áreas de risco emergente e segurança cibernética, quer dizer, risco cibernético está dentro desses principais riscos hoje, que a gente poderia até dizer risco de negócio, né, sobrevivência do negócio ou risco cibernético. Agora, quando a gente, né, vai para um setor como financeiro e outros setores, a gente vê que a questão risco cibernético, essa disciplina, está dentro de risco operacional, está numa área, quer dizer, a gente está amadurecendo isso hoje dentro das organizações. Como é que na Chess vocês estão trabalhando a questão do risco, pensando que hoje esse setor, Domingos, e eu sei que vocês têm se reunido bastante, já fizemos até alguns debates, né, específicos, tem uma ideia até de reunir mais esse grupo, é realmente um setor muito visado, por ser um setor prestador de serviço, com, né, toda uma carga aí muito importante de impacto, quando efetivamente houver, se Deus quiser não vai haver, uma parada aí de serviços. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que vocês estão tratando o risco nesse contexto? Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Prazer, tá? Graça estar aqui. Prazer é nosso, você não imagina o meu. Estou adorando. Pessoal que está assistindo, estou só avisando, estou em Recife, hein? Pois é. Não estou virtual. Então, assim como o próprio Sicupira falou, né? A Chess, né? Como é uma empresa de missão crítica, né? Comercializar, transmitir, gerar energia aí hoje para todo o Brasil, né, também para o Nordeste. Então, a empresa tem também, né, uma área, né, específica de risco, até mandar um abraço para o pessoal que deve estar assistindo aí, né? Que então, tem uma área específica de risco e existe um mapa de risco, né? Isso é tratado dentro, não só o risco de segurança da informação, mas o risco de várias áreas das empresas, né? Alguns riscos, né, até... falando aqui um pouco, vieram à tona, como aquela questão das barragens, né, que estouraram, então isso também... Sim. Então, a área de risco na empresa cuida, vamos dizer, do risco como um todo. E existe, né, um modelo, uma metodologia que eles utilizam para essa questão de riscos, e de um tempo para cá, isso, logicamente, né, como você falou, a questão dos riscos cibernéticos aumentaram, isso foi também levado também para a empresa. Então, o risco hoje de segurança da informação, ele faz parte da matriz de risco, né, não é um risco operacional também. E aí, como a gente também tinha, né, então foi colocado além do própria segurança da informação como sendo um risco operacional, entrou também um risco de conformidade em relação à LGPD. E tem um outro risco que foi colocado hoje na matriz de risco também, que é muito importante, que ficou explicitamente sobre ataques cibernéticos.
onde o foco é na parte de segurança operacional, na operação, no negócio fim da empresa. Quer dizer, mesmo. está tratando dessa questão de uma forma bem específica, né? Bem específica, né? Então, teve que se criar aí fatores de riscos, né, específicos, tanto para a parte de segurança da informação, vendo um todo a área corporativa, e também fatores de riscos específicos para a questão dos riscos operacionais, né? Os ataques às infraestruturas, às subestações, às usinas, aos controladores, né? A toda a parte da empresa que cuida dessa parte operacional. Perfeito. Muito bom. Felipe, tivemos aqui uma explanação inicial com 3 clientes, né? Trazendo cada um dentro da sua realidade, com desenvolvimento mais focado em desenvolvimento da aplicação, no caso da Alcimar, setor financeiro com o Luiz, e com Domingos, a gente falando aí de utilities, infraestrutura e todo esse impacto que tem nesse modelo. Você, eu sei que está aí no front lidando com vários perfis de empresa, né? Indústria, varejo, e eu queria que você nos atualizasse o que você tem visto desse alinhamento de risco com resiliência e até o que você observa aí, né? Aí fora, porque eu sei que você está no mercado mais Américas, mas você também está acompanhando o mercado brasileiro. Então, para você comentar um pouquinho como é que você acha que estão evoluindo aí essas 2 vertentes também fora do Brasil. Perfeito. Eu acho que todos os pontos levantados são pertinentes no mundo inteiro. Cada empresa está em um certo nível, empresa e nação, por assim dizer, está em um certo nível de maturidade e trata daquele risco e tem a visão desse risco mais aprofundada ou menos aprofundada, podendo então criar o tal do mapa de risco e, em cima desse mapa de risco, desenhar a sua resiliência para quando esses riscos se tornarem, né, se tudo der certo, nunca se tornarem um problema efetivo e a gente acabar entrando num processo de resolução daquela não conformidade atrelada àquele risco. Um grande problema que a gente encontra, que a gente vê nas empresas, né, eu trago assim 3 diferentes níveis, trazendo para um pouco mais prático. A gente está passando, as empresas estão passando por transformações digitais, né? Então a gente está falando de desenvolvimento de aplicação. Hoje as empresas têm que desenvolver aplicações numa velocidade sem igual, e como mesmo o Sumar estava dizendo, muitas vezes o negócio pede que seja feito em tempo recorde, e aí o que precisa ser feito com perspectiva de segurança não é feito. Então as empresas hoje, no geral, uma pesquisa da Futurum, ela estima que as empresas estão gastando hoje mais de 700 bilhões de dólares em transformações digitais, né? E aí você, em cima disso, você tem todo mundo trabalhando de qualquer lugar. E aí você traz ainda abaixo uma explosão de tipos de endpoints. Então você tem lá o pessoal do celular, o pessoal, os IoTs, OTs. Então, hoje o risco se tornou... os níveis de riscos aumentaram muito e passou a ser um alvo móvel, justamente por esses 3 fatores que eu acabei de explanar. Então, para resumir, Graça, e trazer de volta a sua pergunta inicial, o que a gente vê hoje no mundo todo, nos Estados Unidos e na América Latina, onde a gente vem focando mais o meu time, são muito parecidos, os problemas são os mesmos. A efetividade e as ferramentas, por assim dizer, que as empresas vêm utilizando para poder fazer um melhor mapeamento de risco é que acaba tendo uma diferença. Mas, no final das contas, o risco em si é o mesmo. Ótimo, Felipe, muito interessante. Pessoal, nós temos feito aqui um modelo, desde de manhã tem funcionado bastante, porque o número de perguntas está sendo muito grande, né? Não só aqui da nossa plateia presencial, como também daqueles que nos assistem pela internet. Então, a gente faz essa primeira rodada para entender um pouco como cada um de vocês estão enxergando esse desafio dentro, né, do modelo de negócio das organizações de vocês. Eu já vou abrindo aqui para perguntas. Então, já chegou uma pergunta da Elisa Kunde, que ela é CGT Eletrosul. Eu vou começar com Domingos, para essa pergunta. Ela diz o seguinte, Elisa, para você, a regulação da conta de riscos já conhecidos me parece
que está sendo aí uma lição de casa. Mas como vocês estão trabalhando nas antecipações de riscos ainda não manifestados, não latentes, de riscos ou de incidentes que ainda não aconteceram, porque tem acontecido muita coisa que é sempre referenciada, né? Então, a gente tem lá um incidente, houve um risco, e como é que vocês estão trabalhando antecipação de riscos que talvez não tenha histórico, ou talvez ainda não esteja tão bem delineado, Domingos? Bom, acho que se eu entendi a pergunta, talvez ela esteja falando sobre algo que a gente ainda não conseguiu entender, ou não conhece ainda que aquilo é um risco na empresa, né? Então, acho que como é que a gente faz? Ela até pergunta aqui se vocês trabalham uma equipe separada para pensar e para analisar esses riscos. Sim, existe uma equipe, né, na empresa lá, na Chess, a gente é separado da parte de segurança da informação, da parte de segurança cibernética de TI e de TO, né? Assim como a própria CGT também, que é do grupo, né? Mas, assim, para aquelas questões, aquilo que a gente não consegue observar ainda, que é um risco, né? Porque, lógico, pode aparecer em qualquer momento, ter uma vulnerabilidade nova ou algo desse tipo. Então, o que é que a gente faz? O que a gente tem feito é fazer o básico da segurança, que é extremamente assim, a gente já sabe que é difícil a gente fazer bem o básico, né? Então, o ideal é você sempre estar criando fatores de riscos que produzam controles para que você faça aquilo que você tem que fazer. Então, uma boa gestão de vulnerabilidades, né? Tá sempre observando o ambiente para ver as vulnerabilidades novas que estão acontecendo, né? Você ter um bom SOC, uma boa detecção, um bom monitoramento do seu ambiente, tá? Você está sempre atualizando o ambiente, tem um programa de atualização no próprio ambiente. Então, o ideal é que você faça aquele básico da segurança, né, que todo mundo sabe que é já bastante desgastante, para evitar que algo que você não mapeou, que você não conhece ainda, e que está além dentro da infraestrutura que você ainda não conseguiu mapear aquilo ali, ele possa estar coberto pelos aqueles controles dos principais frameworks que você já tem no mercado. Então, o mercado hoje está cheio de frameworks do NIST, da própria ISO. Então, se a gente seguir e a gente conseguir fazer bem isso aí, a gente já vai estar bastante se antecipando a vários problemas. Ótimo. Gostariam de complementar, Felipe? Você gostaria de complementar essa questão, Felipe? Eu achei bem interessante, depois quero ouvir Sucupira também e Alcimar. Está me ouvindo, Felipe? Estou ouvindo, deu uma cortada, mas estou ouvindo sim. É difícil você poder antecipar o risco que ainda não existe. O que você pode fazer é se precaver de todas estas camadas. E esse é o ponto, não existe uma bala de prata. Esse é um trabalho que tem que ser recorrente e vai acontecer em diversos níveis, desde o business até da TI, até do pessoal que cuida lá do laptop na hora de fazer um desmonte desse ou jogar fora, destruir. Então, é um processo muito longo e aí você vai precisar utilizar soluções e frameworks existentes, mas adaptado ao seu negócio. Cada negócio tem o seu porque como o Domingos falou, né, Felipe? Tem vários, né? Mas o Domingos até enfatizou. Precisa fazer o básico bem feito, né? Não adianta só ter os frameworks, né? Corretamente. Muito bom. Eu queria ouvir você, Sucupira, me chamou bastante atenção na fala do Domingos e agora reforçada pelo Felipe, a necessidade de você trabalhar o básico bem feito, você ter mapeado, porque não tem como ter uma visão de todos os riscos, né, possíveis e imagináveis, porque o outro lado é fértil em criar novas situações, né? Corretamente. E o Domingos foi muito feliz na fala dele, ao comentar em fazer o básico, né? Eu acho que muitos colegas que eu converso, pelo menos, estão preocupados com tecnologia, né? Eu preciso comprar uma ferramenta X,
uma Y, vou gastar milhões com isso aqui para tentar proteger a minha empresa. E quando você vai perceber, né, o que aquele colega seu tem de processos internos para cuidar e fazer o básico, o camarada mal cuida direito, por exemplo, do firewall que ele tem dentro da empresa. Então, o que adianta você... Às vezes tem um CIEM lá, o camarada está lá com um CIEM, né? Já está pensando em ferramentas de orquestração com inteligência artificial, cheio de X, Y, Z, mas o cara não consegue implementar o CIEM dele com pelo menos um patamar de regras que sejam eficazes. Eu vou fazer o friso no eficazes, porque empurrar a regra lá, empurra, mas será que são eficazes? Então, assim, esse básico, ele é importante você fazer, porque é ali onde a maioria, eu diria, dos ataques e dos problemas não conhecidos é que acontece. Exato. Né? Por que um ransomware está dentro da empresa? Porque está lá, gestão de vulnerabilidade sendo mal feita. Sim, muito bem. Ou regras permissivas. Enfim, todo esse trabalho acaba... precisa ser maturado, com certeza, dentro da empresa, né? E o básico é muito importante. Ótimo. Alcimar, você acrescentaria aí algum ponto nessa discussão que a Elisa trouxe para a gente? Como o Sucupira falou, a maioria dos ataques, eles não são novos. Os principais ataques realizados hoje são ataques de 10 anos atrás. As técnicas só se sobrepõem. E como a gente prevê que um ataque está mudando? Uma coisa que a maioria das empresas vão fazer quando são atacadas é olhar o log depois que foram atacadas. Você não estuda o log antes de ser atacado. Então, talvez a chave mestra seja aí. Você começar a usar a inteligência artificial, sim, para prever o que é que está destoando do teu log comum de tráfego. Se está vindo ali injeções de requisições que é atípica do teu software, mesmo você sabendo que aquilo é seguro para sua aplicação, mas qual é o dever? Analisar o que está sendo injetado e testar o a mais. Se alguém está fazendo isso, uma hora ele vai conseguir entrar. Exato. Então, já vou bloquear essa tentativa antes que acontecer. Perfeito. Perguntas da plateia? Plateia aqui depois do almoço, tomaram um cafezinho? Garantiram aí, estão acordados? Então, ó, se tiver pergunta aí, de recepcionista, fiquem atentas aí. Opa! Já temos aqui uma pergunta da plateia presencial, que beleza. O pessoal diz que eu gosto de perguntar, né? Próximo você vem para cá, ó, vem para o palco. Perdão, eu esqueci. Alcimar. Alcimar, você ali é head de inovação, certo? Queria entender como é que funciona esse elo. Você que demanda recursos comuns, às vezes é open source, um GitLab da vida, é um serviço lá de web service, certo? E muita coisa assim é comum, pelo menos lá na empresa, né? É comum a gente usar muita coisa open source, né? É onde tem uma preocupação da turma de segurança. Como é que funciona essa comunicação do time de inovação que precisa de vários recursos, bibliotecas, muitas bibliotecas gratuitas, né, que já vem com código-fonte prontos. Como é que funciona isso dentro da sua organização? Vamos lá. Eu hoje cuido não só de uma startup, cuido de algumas startups e também da consultoria. Minha jornada, eu sou programador desde 10 anos de idade, então ainda hoje eu desenvolvo. E, enfim, tenho uma vasta experiência nisso. Mas como a gente escolhe as tecnologias que devem ser usadas dentro dos nossos produtos? Primeiramente, vendo o que está sendo praticado por grandes empresas. Entre escolher, por exemplo, tecnologias para web como React, do Facebook, ou Vue.js, eu tenho defensores dentro da minha empresa que optaram por escolher o React, porque é do Facebook. Mas por ser do Facebook, esse projeto pode morrer daqui a 2, 3, 5 anos, assim como foi com o ASP, que era da Microsoft. Há 20 anos atrás, era todo mundo queria que a gente aprendesse ASP. E eu, desde 98, programo em PHP. E todos os meus produtos são baseados em PHP. Por quê? Porque é um software livre, de uma comunidade por trás, madura, sem colocar os interesses, assim como o Linux, que o core é core do kernel, né? É core do Mac, é core do Windows. Todo mundo está baseado no kernel
do Linux. Do Linux, exato. Então, o principal do software livre é ele ser livre. E ele tem uma comunidade apoiadora por trás. Perfeito. Obrigado. Ótimo, muito boa pergunta. Vou trazer uma pergunta da plateia virtual, enquanto a presencial aqui vai esquentando. Tem uma pergunta aqui do Almir Alves de Paiva, da área de telco. Ele direciona para você, Felipe, essa pergunta. Me chamo Almir, sou de Recife, mas estou acompanhando pela internet. A minha questão é falar sobre segurança para empresas no Brasil que trabalham em nuvem, tem um negócio em nuvem. Eu queria entender, Felipe, quando a gente olha para risco e resiliência em ambiente em nuvem, o que você poderia acrescentar aí que você percebe que tem que ser pontos de maior atenção? A grande diferencial da nuvem é que o seu perímetro não é mais um perímetro físico. Vamos começar por aí. O perímetro agora passa a ser um perímetro virtual embaixo da sua identidade. Então, quando você não tem governança na sua nuvem, né, no seu ambiente de nuvem, sua Azure, seu AWS, GCP e assim por diante, você pode maximizar e potencializar os problemas e, com isso, os riscos atrelados a ele. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma conta na Azure ou na AWS, você tem um data center, vamos assim dizer, virtualmente um data center com a maior capacidade do mundo, onde você pode ter uma máquina que custe $100 mil por mês à sua disposição, ou à disposição daquele analista que tem acesso para clicar no botão e mandar aquela máquina ser construída, por exemplo. Então, isso é um risco de você quebrar o negócio, por exemplo. E aí você entra em outros níveis do risco, o risco da segurança, o risco de a mudança que você tem que ter na administração daquilo, a capacitação dos profissionais, tudo é virtual, Software Defined Network, Storage Defined, tudo passa a ser através ali virtualmente. Então, você pode potencializar os riscos do seu ambiente. Então, para isso, você precisa de ferramentas, processos, pessoas, mas, acima de tudo isso, uma governança muito mais estruturada do que você geralmente teria no ambiente físico, onde você está limitado aos recursos que já existem na empresa. Então, eu diria que é isso. Excelente, Felipe. Gostaria de acrescentar, Sucupira, vocês têm uma experiência, pode complementar nessa questão dos riscos e resiliência em ambiente em nuvem? É a grande questão aí, né? Você, para as instituições, por exemplo, como o banco, que são instituições hoje, nós temos 70 anos completados este ano, né? Agora em 19 de julho, a gente tem um legado imenso aqui, né? Quer dizer, o perímetro físico sempre foi aquilo que guiou todas as definições de segurança do banco. Exato, por isso que eu chamei você para falar sobre esse tema. Então, você partir para uma jornada de nuvem significa que você vai ter que abandonar alguns conceitos, né? Claro que o custo entra sempre como uma variável que vai ser analisada pelo board da empresa, mas é como o Felipe comentou, o nosso perímetro físico, ele não existe mais. Você agora passa a ter todas as suas informações, os seus dados, eles passam a ficar em um ambiente virtualizado, que exige um rigor muito maior, principalmente no formato de gestão de acesso àquele perímetro, né? Nós temos o caso de uma empresa aí que está aí com um balanço aí prejudicado, porque teve aí um problema de acesso exatamente, né, na parte da interface com a nuvem, uma credencial, e o resto todo mundo já conhece a história aí. Então, né, eu já ouvi algumas instituições que trabalham em virtuais dizerem que o risco da nuvem é bem menor do que o físico, mas me permitam discordar que isso é independente, não existe um ambiente mais arriscado do que o outro. Existe quais são as suas políticas, os seus cuidados, os seus processos, que você vai atuar em cima desse novo ambiente que você vai contratar ou viver, né, nessa sua nova jornada. Tá? Então, o banco tem sido muito
conservador e cuidadoso nessa jornada, para que a gente acabe tendo, né, as mesmas garantias, ou pelo menos garantias similares àquelas que a gente sempre viveu em ambiente físico, né, digamos assim, perímetro físico bem determinado. Muito bem pontuado. Mais alguma questão aqui da nossa plateia? Bom, vou trazer uma última pergunta antes da gente finalizar. Deixa eu dar uma selecionada aqui num outro assunto que eu quero passar para você, Domingos. Interessante aqui a colocação, que acho que é bem oportuna aqui para essa pensata que nós estamos tratando nesse painel. O Nelson Dávila diz o seguinte: para aprimorar a segurança cibernética e trabalhar melhor essa questão do risco e da resiliência, você acha que um caminho é a automatização? Automatizar o máximo possível? A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Então, eu queria saber dos painelistas, e aí eu estou passando para você, Domingos, o quanto você acha que trabalhar com ferramentas e modelos automatizados, o quanto que isso vai ajudar nesse processo? Olha, eu acho que ajuda muito, né, a automação, né, até porque as equipes, elas estão cada vez menores, né, os desafios... Esse aspecto, a automação, ela ajuda nisso, né, Domingos? Os desafios estão cada vez maiores, né, então eu entendo que sim, que a automação, ela vai ser, né, essencial para a gente executar aquelas rotinas, principalmente que você já tem mapeada, né, bem mapeada. Logicamente, a gente não pode somente usar de automação, a gente tem que ter uma inteligência ali por trás, uma observação, mas a automação ela é muito bem-vinda, principalmente naquilo que a gente já tem aquele processo muito maduro e mapeado. Então, a automação e a inteligência artificial, ela com certeza vão trazer, né, facilidades e velocidade na hora de você detectar, por exemplo, um incidente, né, de você até bloquear, né, se você tiver uma automação, você bloquear determinadas partes da rede, se você tem uma segmentação e se você tem aquilo já estruturado dentro do seu plano de resposta. Então, a automação, sim, ela é extremamente importante. Agora, tem que ser bem mapeada, pensada, e as pessoas precisam estar sempre por trás e aprimorando e observando essa automação. Tá? Perfeito. Alcimar, quer contribuir esse tema? Só complementar que a automação dos dois lados, tanto da ação, você automatizar, por exemplo, testes de vulnerabilidades, pen testes, do mesmo jeito que automatizar respostas. Encontrei esse cenário, já bloqueei aqui, já desativa ali. Perfeito. O que você acha, Felipe, sobre esse aspecto da automação? O que você tem visto acontecer e quais são aí os desafios que você acha que são pontos aí que realmente precisam ser vistos, né, no processo de automação? O processo de automação é o desejável, mas eu quero dar um passo atrás e comentar sobre o que eu vejo e que vem acontecendo. O approach das empresas para a vulnerabilidade, para conhecer o ambiente, para poder mapear risco, para tudo isso que a gente tem conversado, está fundamentalmente quebrado. Não funciona. Se funcionasse, nós não estaríamos, como sociedade, gastando mais de 160 bilhões de dólares por ano em investimento em ferramentas, em tecnologia, em processos, pessoas, etc. Porque hoje o approach é totalmente quebrado, no sentido de cada área da sua empresa, ou time, ou divisão, está usando uma ferramenta separada específica para resolver um problema específico. Então a gente fala, vamos automatizar, por exemplo, as correções de uma vulnerabilidade. Mas como você faz isso? Você tem 3 ferramentas, essas ferramentas não se conversam, você está usando uma solução legada que não tem API, que não fala com ninguém. Então você precisa pegar uma vulnerabilidade de um lado, joga para a equipe de operação cria um patch, manda instalar o patch na máquina, devolve para a equipe valida, vai para a auditoria pontua. Como é que você automatiza tudo isso? Então, embora a automatização, automatizar tudo, seja o estado da arte, a maioria das empresas não está preparada para um nível de automação necessária para você fazer com eficiência e com efetividade esses tipos de correção, esses mapeamentos e assim por diante. Então, Graça, tem um ponto de atenção importante aí, né, Felipe?
tem um ponto de atenção importante. Porque vira uma aí. palavra que virou assim, a qualquer painel que eu participo, sempre vem uma pergunta sobre automação. O Sucupira está ali balançando a cabeça. É inevitável, né? Parece um mantra. Mas gente, o Domingos começou falando nessa linha, o Alcimar também, você complementou, que realmente tem um ponto de atenção importante aí, né, Felipe? Muito bom. Sucupira, para finalizar essa rodada e esse tema, eu vi que enquanto o Felipe estava falando, você estava aí assentando aí com a cabeça que realmente a automação ela é uma saída interessante, mas não é uma panaceia, não resolve todos os problemas, né? Precisa ter uma estratégia de adoção, né? Eu acho que, para todos os que estão nos ouvindo e os que estão aí na plateia, né, é importante beber com muita atenção as palavras, né, dos nossos colegas aqui, porque foram colocados pontos extremamente relevantes no que se refere a esse tema automação. O Domingos colocou aí maturidade. Seus processos têm maturidade para serem automatizados? Exato. Ele falou em básico. Já fizemos o dever de casa, do básico. O que você vai automatizar? Né? Vamos lembrar daquela regra do o lixo entra, o lixo sai. Então, se eu automatizar um monte de lixo, o que vai sair do outro lado? Um monte de lixo automatizado. Né? A gente tem que lembrar, né, como foi colocado aí, da questão de você, para automatizar, né, a gente tem aí casos de empresas, nós não somos diferentes disso, que você tem várias equipes trabalhando com várias ferramentas distintas. Como que você junta essas peças? Como o Felipe colocou também, né? Muito claro. Então, o que a gente tem feito aqui no banco para minimizar isso e até chegar, né, nesse ponto onde a gente possa vender este investimento para o banco de uma forma lúcida e consciente e não estimulada, vamos dizer assim, apenas estimulada, a gente montar os velhos roadmaps, né? Como que eu vou crescer em nível de maturidade, vou roubar de novo aqui as palavras do Domingo, como que eu vou crescer em nível de maturidade até chegar num ponto onde eu diga, este é o momento de eu começar a investir em automação, este é o momento que eu começo a investir em ferramentas que são capazes de trabalhar esse cenário de uma forma correta, que eu vá poder prestar conta depois com esses órgãos colegiados dos quais a gente participa e diga, olha, nós alcançamos o resultado desejado, afinal, aqui é dinheiro público, então a gente ainda tem uma responsabilidade maior ainda, né? Perfeito, Luiz. Muito bom. Pessoal, eu quero me desculpar com a plateia virtual, Flávia Cavalcante de Oliveira da Cheste mandando perguntas, pessoal da Eletrosul, Luciano Ramos da IDC também me acompanhando, mandando perguntas. Gente, aqui a gente falou em escolha de Sofia, está desde o início aqui desse evento falando sobre isso. Eu também passo aqui para uma escolha de Sofia, porque tem tanta pergunta boa e a gente acaba aqui trazendo, né, selecionando aqui algumas, mas a gente não consegue trazer todas. Mas eu me comprometo com vocês ao longo do evento, nós temos aí muitos especialistas que vão passar pelo nosso palco, eu vou trazendo as questões de vocês aí à medida do possível, tá bom? Obrigada também, plateia presencial aqui, acompanhando com a gente. Palmas para os participantes do painel. Muito bom, excelente, obrigada.